O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 16. Dons. Camundá ouviu o relógio cuco da casa do avô a noite inteira. Sem dormir direito, ele virou de um lado para o outro da cama, tentando supor quais seriam as novidades do detetive italiano. Apesar do desejo de recusar o convite de Fernanda, a curiosidade falou mais alto, destruindo suas forças para ignorar a amiga. As dúvidas fervilhavam na cabeça do garoto quando o relógio soou 8 vezes. Ele saltou da cama para tomar um banho, aproveitando-se da água caindo sobre o corpo para pensar em alguma desculpa. O avô não gostaria da verdade, por isso Camundá resolveu mentir e anunciar uma visita repentina à biblioteca municipal. Apesar de Camundá não gostar de mentiras, era preciso se aproveitar da vantagem de morar novamente no interior, usando-o para solucionar seus problemas. O crime no início da semana não mudou o hábito dos adultos de deixar os adolescentes saírem de casa. Por isso Voquino não desconfiou de nada quando o neto saiu logo nas primeiras horas da manhã. Outra vantagem da pequena cidade era o deslocamento de um ponto a outro em curto tempo. Seguindo a localização recebida no aplicativo de mensagem, ele chegou ao lugar combinado 5 minutos depois de sair de casa. O escritório era em uma casa com a parede chapiscada em sépia, uma porta de madeira pintada em cinza escuro e um portão de rolamento. Entre as duas entradas, uma placa retangular em prata identificava o local. Irmãos Fracalossi, advogados e detetives. Camundá chegou pontualmente no horário marcado, mas o escritório estava fechado. O garoto ficou sentado no meio-fio por um longo tempo e já estava ficando cansado de esperar quando for surpreendido com o inconfundível sotaque cantado do detetive italiano. Buongiorno, bambino. Tu sei pontuale come sul nonno Francisco. Cheguei muito cedo? Nunca é cedo para o trabalho. Vamos, me ajude com essas coisas. Francesco entregou algumas pastas de plástico para ele e depois subiu o portão de rolamento, convidando Camundá para entrar. Eles já estavam no único ambiente do escritório quando pegou de volta esses materiais das mãos do garoto. A simplicidade do lugar chamou a atenção do adolescente. Ele imaginava algo elegante como o 221B Baker Street e se decepcionou em encontrar um lugar simplório. Diferente da moradia de Sherlock Holmes, lá não tinha móveis antiquados, tampouco estantes cheios de parafernalhas e livros empoeirados. A mobília se limitava a um arquivo enferrujado, 2 mesas de ferro tomadas por uma imensa quantidade de papéis, algumas cadeiras próximas às mesas, uma cafeteira elétrica e uma talha de barro sobre uma bancada. Fique à vontade, bambino, disse largando as pastas sobre a mesa e caminhando para ligar a cafeteira. Sabe por que está aqui? Para ouvir uma novidade, não é? Sim, encontrei alguém com as respostas de todas as nossas perguntas. Quem? O detetive só respondeu quando se sentou em uma cadeira giratória em couro envelhecido, atrás de uma das mesas. Essa mulher viu o velório do coronel e talvez seja a única pessoa que sabe a verdade sobre o bendito pacto. Não, isso é impossível. Aí que você se engana. Ele pousou os 2 braços sobre a superfície da mesa. Nós sabemos que coisas impossíveis acontecem aqui. Aliás, existem coisas que só acontecem aqui. Apesar da fala do detetive soar clichê, Camundá concordava com a afirmação. Em nenhum outro lugar ele presenciou mistérios bizarros como maldições e nuvens indicando o sofrido destino da cidade. Encontrar alguém com idade suficiente para ter participado do velório do Coronel Ventura estava longe de ser o caso mais estranho ouvido nos últimos tempos. Absorto em pensamentos, o garoto se assustou ao sentir uma mão tocando o seu ombro antes de ouvir uma doce voz conhecida. Sabia que você viria. Fernanda surgiu empolgada atrás dele e se abaixou para cumprimentá-lo com um beijo no rosto. Sou muito curioso, confesso. Eu sempre consigo o que quero. Fernanda se sentou ao lado de Camundá, deu uma piscadela ao menino e desviou a atenção para o detetive. Vi a placa ali fora. Por que seu irmão não está nos ajudando? Ah, o João não quer saber de trabalhar.
Quando eu botar aquele moleque pra correr, talvez crie vergonha na cara. Nossa, precisa falar assim do seu irmão? Se um dia tiver um irmão irresponsável como o meu, você vai me entender. Não, credo. Ainda bem que eu... Fernanda foi interrompida pela voz do detetive italiano. Bambini, nossa convidada chegou. Ele se levantou e contornou a mesa, andando até o centro do escritório. Preparem-se para uma revelação bombástica. Toda a cidade tem personagens folclóricos, conhecidos por chamar a atenção por onde passam, mas ninguém se comparava a Medéia. A aparência grotesca da anciã era inconfundível e todas as crianças a temiam. Os pequenos enxergavam nela a imagem de uma bruxa prestes a devorar criancinhas, porém estava mais para uma filha legítima da mãe natureza. Suas ações realçavam os traços desproporcionais do rosto de pele sem brilho, manchado de suor e poeira. A dedicação da mulher à natureza era intensa, e por vezes se esquecia de trocar as próprias roupas. Era comum vê-la envolvida por pedaços de panos sujos ou se deparar com seus cabelos desgrenhados, unhas compridas e mãos sujas de terra. Medéia achava mais importante cuidar do mundo do que da sua própria vida. Embora passasse a imagem de ser uma mulher sofrida, na verdade estava sempre com um largo sorriso no rosto. Para ela, a felicidade se resumia em alimentar os animais e cuidar da horta que garantia o seu sustento diário. Só deixava a cabana em que morava no meio do mato 2 ou 3 vezes por semana, e sempre em uma carroça construída com as próprias mãos. Era assim que ela atravessava uma longa estrada de terra até a área urbana da cidade. Ao longo do caminho, Medéia resgatava animais machucados, recolhia o lixo de pessoas mal educadas e plantava mudas de árvores em terrenos abandonados. Eram raras as saídas da roça para algum compromisso importante. Ela nem sequer recordava do seu último encontro social. Mas dessa vez tudo estava diferente. Medéia recebeu a visita de um desconhecido e foi intimada a ajudar na investigação de um assassinato. A mulher tentou inventar desculpas, dizendo ser improvável uma senhora com a sua idade ajudar em algo tão sério. Mas o homem tinha uma carta na manga e a revelou em um estranho sotaque. Dio mio, os seus dons são as minhas últimas esperanças. As palavras deixaram a anciã em um beco sem saída. Quando visitava a cidade, sempre ouvia murmúrios sobre seus poderes, mas os ignorava e fingia demência para evitar ser obrigada a mostrar o que era capaz de fazer. No entanto, com a insistência do homem, pela primeira vez ela sentiu a possibilidade de ser útil com a sua capacidade paranormal e revelou ao detetive segredos intimamente ligados ao principal inusitado suspeito do assassinato. Ele ficou empolgadíssimo a ponto de clamar por um novo encontro. A conversa no dia anterior fez Medéia se arrumar para o compromisso, escondendo os fios brancos do cabelo com um lenço azul antes de sair da cabana e seguir o caminho rumo ao centro da cidade. Depois da longa viagem por estradas de terra esburacadas, ela deixou a carroça parada em um terreno abandonado, deu um balde de água para seu cavalo saciar a sede e caminhou ao escritório do estranho homem, onde foi recebida por ele e 2 adolescentes parados no meio de um grande cômodo. O homem a cumprimentou. Ah, seu Francisco, assim não entendo nada do que você fala, respondeu com simplicidade e um sotaque caipira muito particular. Seja bem-vinda, Francisco repetiu com calma. Esses são meus amigos, Camundá e Fernanda. Mesmo com dificuldades para caminhar, Medéia se aproximou do garoto e pousou as suas mãos enrugadas sobre a cicatriz no rosto dele, olhando com ternura no fundo dos seus olhos escuros. Camundá? Quanto tempo não escuto esse nome? Sabe, conheci seu tio e ele era muito parecido com você. Bem pequenininho e de cabelo crespo. Nunca vi aquele homem calmo. Virgem Santa! Estava sempre atazanando as crianças. Como a senhora sabe? E você, menina? Ela o ignorou e repetiu o gesto com Fernanda. Tá tristinha, mas não fica assim não. As coisas vai se ajeitar pro seu estudo. Como assim? Medéia tinha o costume de soltar comentários incompreensíveis para quem a desconhecia. Mesmo com muitas experiências ruins de pessoas que não lidavam bem com as informações reveladas de supetão, ela não conseguia se controlar e continuava agindo naturalmente. Você sabe do que tô falando, menina. Medéia respondeu com um sorriso no rosto enrugado, revelando um dente de ouro reluzente em sua boca. Eles ainda não sabem de nada. Do que vocês estão falando? Logo entenderão o porquê de estarem aqui, Fernanda. Por insistência de Francesco, eles se sentaram nas cadeiras em volta da mesa. Antes de continuar a conversa, o italiano ofereceu uma xícara de café aos visitantes. A cidade sempre foi conhecida pela produção cafeeira e mesmo muitos anos depois dos barões do café, nenhuma reunião importante podia acontecer sem xícaras fumegantes sobre a mesa. Fernanda recusou a oferta com cara de nojo, mas todos os demais aceitaram.
Eles já estavam confortáveis quando o homem encarou os adolescentes e revelou sem pausas. Bene, a senhora Medea tem um dom especial e está aqui para nos ajudar. Como assim? A garota repetiu a pergunta. Ela pode ver o passado e descobrir o futuro. Então ela estava falando do meu futuro? Perfeito! Respondeu com empolgação. Ah, vá! Eu duvido disso. Você disse ter visto um fantasma assassino. Acha mesmo que o poder dela seria impossível? O detetive argumentou, deixando Fernanda sem reação. Medea ouviu a conversa com atenção, não querendo interferir. Era estranho outras pessoas falarem sobre ela, mas preferia não ser a responsável por revelar os seus próprios segredos. Depois de notar as expressões confusas nos rostos dos adolescentes, a senhora achou por bem contar o motivo de estar ali. Tô aqui porque sou amiga do seu Joaquim Ventura. O quê? Camundá e Fernanda questionaram em uma só voz. Sei de tudo que se passou quando aquele pobre homem morreu. Vocês não podem acreditar em nada que as pessoas dizem sobre ele. Eu vi a coisa ruim falando que o seu Joaquim cria em Deus Pai. Mas eu sei toda a verdade. Mas seu Joaquim é um bom homem. Ele só quer se livrar de uma maldição.